Sexta-feira, 13 de janeiro de 2012. O navio de cruzeiro Costa Concórdia se choca contra rochas ao zarpar na Itália. A gente ia se afogar, não tinha saída. Passageiros lutam para escapar do naufrágio. Todo mundo começou a pisotear os outros tentando sair. Foi muito parecido com o que eles mostram no filme Titanic. No fim, 32 passageiros e tripulantes morrem. Agora, 20 meses depois, o Concórdia, gravemente danificado, está prestes a ser removido de seu túmulo marítimo. Em uma das operações de resgate mais ousadas e perigosas já realizadas. Os melhores engenheiros do mundo tentam erguer um navio maior do que o Titanic e fazê-lo flutuar. Estes são os bastidores exclusivos de um dos maiores desafios de engenharia da história recente. Erguer o naufrágio do Costa Concórdia. Nove da manhã. O resgate do Costa Concórdia chega a um momento crítico. Bom, são 9 horas. Tá, vamos aumentar 10%. Após mais de 18 meses de trabalho, chega a hora de endireitar o navio gravemente danificado. Ninguém sabe quanto tempo levará. E há dezenas de coisas que podem resultar em desastre. Na hora de puxar, a pressão sobre o navio vai ser enorme. É um momento crucial do projeto. Não existe um plano B. O navio enfraquecido pode se partir a qualquer momento. Confirme que todo o pessoal está fora do Concórdia. Mas para o engenheiro-chefe Nick Sloan, é um caminho sem volta. Ninguém sabe qual é o peso do navio. Nas 2 primeiras horas vamos ter uma noção. Qualquer um estaria um pouco nervoso. Lentamente, os cabos são tensionados. Eles puxam com uma força de 6.800 toneladas. Mas, após 1h30 de operação, o navio não se mexeu. Entendido, vamos suspender. Mantenham a comunicação neste canal. Chegar a este momento exigiu que os engenheiros testassem os limites de sua capacidade técnica. Tá tudo bem, vamos aguardar. Após o naufrágio, o navio ficou vulnerável nas pedras. Agora, está coberto por milhares de toneladas de equipamento. Enormes flutuadores foram soldados à sua lateral exposta. O plano é girar o navio e colocá-lo em pé sobre uma gigantesca plataforma de aço submarina. Depois, eles vão anexar mais flutuadores para erguê-lo à superfície. Se tudo correr bem, o Concórdia será rebocado e desmantelado. Hoje é tudo ou nada. O plano ousado dará certo? A jornada do Concórdia até este dia começou mais de 1 ano e meio atrás. Na sexta-feira, 13 de janeiro de 2012, ele zarpou de um porto próximo a Roma, na Itália. Com mais de 4.000 pessoas a bordo, é um dos maiores navios de cruzeiro de luxo do mundo. Ele tem um teatro de 800 lugares, 4 piscinas e seu próprio cassino. A bordo, os recém-casados David e Denise Saba estão ansiosos por uma viagem inesquecível. Eu achei que ia ser uma lua de mel extremamente romântica e que a Denise ia se apaixonar pela Europa. Ia ser uma viagem muito romântica. 2h30 após o início da viagem, o Concórdia parte para a ilha de Gílio. O plano era passar perto da ilha para dar aos passageiros uma vista impressionante.
Avançando a 29 km por hora, o navio atinge rochas e é aberto como uma lata de sardinhas. Os passageiros não fazem ideia do que está acontecendo. Tudo começou a tremer. Depois veio uma vibração bem forte, tipo tá, 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 tá. O navio começou a se inclinar para o lado. Aí eu peguei minha câmera e comecei a filmar. Gravações de passageiros mostram a cena aterrorizante a bordo. Os motores são inundados. Sem energia, o Concórdia flutua 2,5 km mar adentro. A cena a bordo é caótica. Todos correm para os botes. Então, os ventos começam a empurrar o Concórdia de volta à ilha. O Concórdia se choca contra as rochas pela segunda vez e finalmente para. Os recém-casados David, Denise e Saba chegam ao bote salva-vidas, mas ainda não estão a salvo. Ele soltou, mas todo mundo caiu para o mesmo lado. E todos estavam gritando. O bote caiu com muita violência. E naquele momento, a gente pensou que ia morrer. De repente, a gente ouviu a água. E aquele barulho foi maravilhoso, porque a gente sabia que estava a salvo. Com a água entrando, Georgia e Dean Ananias, de Los Angeles, estão presos lá dentro com suas 2 filhas. Eles não veem uma saída. É muito assustador pensar, tá bom, tá, eu sei que vou morrer. A gente rezou e se despediu. Foi quando uma escada apareceu do nada. Quando baixaram a escada, as pessoas começaram a gritar e a empurrar os outros. Elas iam morrer antes de chegar até a escada. Foi um pandemônio. A guarda costeira italiana tem dificuldades para localizar a embarcação. Vai sinistra, sinistra. Vai. Câmeras infravermelhas vasculham a escuridão. Nada. Eles ficam chocados com o que encontram. É questa? Dov'è? È proprio. È affottata. Guarda che casino. Com os outros passageiros, a família Ananias sobe a escada e emerge no casco inclinado. Agora, eles têm pela frente uma descida traiçoeira até os botes salva-vidas. A gente segurou uma corda bem fina para conseguir descer a lateral inteira do navio. Se uma pessoa escorregasse, se uma pessoa desse um passo em falso, podia ser a morte de todo mundo. Ao chegar ao nível da água, a família encara um salto arrepiante. Os botes estavam subindo e descendo. Nós tínhamos que sincronizar o salto. Foi quando eu vi as pessoas nos botes salva-vidas. Eu sabia que tinha que chegar lá, minha família tinha que chegar lá e eu tinha que fazer o que fosse preciso. Então eu pulei. Eles saltam para o bote salva-vidas e partem para a costa. O martírio de 5 horas e meia finalmente chega ao fim. Botes salva-vidas passam a noite toda transportando sobreviventes e vítimas até o pequeno porto. A manhã seguinte revela a escala total da tragédia. A enorme rocha continua cravada no casco.
Mergulhadores procuram corpos desaparecidos. Este é um dos maiores desastres com um navio de passageiros desde o Titanic. Enquanto as autoridades buscam respostas, os donos do Concórdia têm uma questão mais imediata. O que fazer com o navio em si? Eles recorrem à Titan Marine. Com sede na Flórida, esta empresa já realizou muitos resgates ousados. Mas o Concórdia é uma história bem diferente. Para mim, estar aqui no maior resgate de naufrágio da história é a coisa mais legal do mundo. A Titan contrata o especialista em resgates internacionais Nick Sloan para dirigir a operação. Entendi. Eu vou mandar a embarcação de apoio de volta ao porto. Ela tem um gerador para entregar. Sloan já comandou operações grandes, mas ele fica pasmo com a escala deste trabalho. Em termos de tamanho da operação, se você somar todos os outros resgates de que eu já participei e multiplicar por 10, o resultado é o Costa Concórdia. É a minha maior operação de resgate, sem dúvida. Sua equipe de mergulho entra em ação avaliando o naufrágio. Ela faz uma descoberta importante. O Concórdia está na beira de um penhasco submarino e pode desabar mais de 100 metros até o leito oceânico. Quando um navio desse tamanho começa a se mexer, é impossível segurá-lo. Se ele escorregar ou virar, já era. Agora a equipe deve tentar impedir uma nova catástrofe. A maior e mais ousada operação de resgate jamais realizada começou há 2 horas. No momento, o Concórdia está numa situação crítica. Na sala de controle, a equipe de resgate monitora o progresso. O navio inteiro deve se expandir levemente antes de voltar à posição correta. Finalmente, partes enferrujadas do casco começam a emergir. É só uma pequena vitória, mas a equipe comemora a evolução. "20 meses antes, o Concórdia estava em posição ainda mais precária. Apoiado em uma encosta íngreme, ele podia escorregar a qualquer momento. De alguma forma, a equipe de resgate tinha que impedi-lo de deslizar para o fundo do oceano. O tempo é sempre o inimigo. Às vezes, por causa de um dia, perdemos um navio. A equipe tem que pensar rápido. Eles bolam um plano ousado. 16 cabos de aço serão presos ao lado esquerdo do naufrágio. Depois, mergulhadores tentarão passar estes cabos por baixo do navio e ligá-los a 4 enormes blocos âncoras afixados 15 metros no leito de granito. Nós tivemos que cortar o granito com britadeiras, escavadeiras, máquinas de corte e, é claro, por ser granito, ele destruiu boa parte do equipamento rapidamente. Então, tivemos que trazer peças sobressalentes toda semana e trocar peças que deviam durar um ano. É um trabalho perigoso. A qualquer momento, o Concórdia inteiro pode escorregar, esmagando os mergulhadores abaixo. É difícil, mas finalmente eles passam os cabos de aço por baixo do navio e os ligam às âncoras. Estas conexões aguentam milhares de toneladas, o que deve ser o bastante para impedir que o navio se mova. A comemoração dura pouco. Os mergulhadores identificam outro problema crítico.
Concórdia está apoiado em apenas 2 rochedos. Um na proa, outro na popa. A vasta parte central está sem apoio, forçando o casco de forma brutal. Ele é uma ponte, cobrindo a distância entre as rochas, uma pressão que o Concórdia não foi projetado para suportar. Como o naufrágio estava apoiado em 2 pináculos, o perigo para a embarcação era enorme. Ele pode quebrar ao meio a qualquer momento. Com o tempo e as tempestades de inverno, o navio é torcido e curvado. Seu próprio peso pode fazer com que ele se parta. A solução é preencher o vão entre a rocha e o casco com 5.000 toneladas de concreto, bombeado para sacos enormes. A operação é tão grande que eles trazem uma fábrica de cimento flutuante e a ancoram em frente ao Concórdia. Vamos injetar de 16 a 18 mil toneladas de cimento em sacos que os mergulhadores vão colocar no fundo do mar, no vale entre os 2 rochedos. Até agora fizemos quase 13 mil mergulhos individuais. Enquanto o navio é escorado, a equipe de resgate trabalha duro. Eles precisam bolar um plano para remover o navio com segurança. Eles chegam a soluções engenhosas. Nós bolamos um plano chamado antiplano, que era afundar uma balsa enorme por baixo do navio, rolar o navio para cima da balsa e reerguer a balsa. Tivemos uma ideia chamada leque chinês, que seria basicamente uma coisa enorme em forma de sanfona que nós inflaríamos embaixo do navio para empurrá-lo de volta. A gente tem essas ideias na mesa do bar e se empolga e na hora tudo parece genial, mas aí a gente faz as contas e conclui que não vai dar certo e volta a estaca zero. Normalmente, eles desmanchariam o navio. Mas, com o Concórdia, o procedimento padrão não se aplica. O navio está cheio de materiais em decomposição e potencialmente perigosos. Há toneladas de comida podre a bordo, dentro das geladeiras. Mais de 17 mil toneladas de carne bovina. Flutuando em seu interior estão todos os móveis, roupas de cama e bagagens dos passageiros. Espalhar este material tóxico neste local intocado causaria uma tempestade política e um pesadelo ecológico. O plano que eles decidirem usar deve levar em conta todos estes fatores. A plataforma de aço é a chave do conceito, criando um leito marinho falso, aonde o navio pode ser rolado. Usando macacos hidráulicos que puxam os cabos com até 11 mil toneladas de força, o navio será girado e arrastado sobre a plataforma. Um processo conhecido como parplucking. Depois, os 30 flutuadores enormes serão anexados ao navio e esvaziados de água, fazendo com que a enorme embarcação flutue. Se sobreviver a esta operação, o Concórdia deixará a ilha com seu conteúdo tóxico ainda intacto. É um plano seguro, é um plano rápido. É um plano que vai deixar este lugar maravilhoso praticamente como o encontramos. O plano é ousado e possivelmente perigoso. Como o resgate de um naufrágio deste tamanho nunca foi tentado, é uma jornada rumo ao desconhecido. É uma ideia nada convencional, totalmente nova, não testada, porque não existe experiência prévia. Nós temos que calcular tudo do zero. Ela exige engenharia complexa em uma escala sem precedentes. Nós temos que projetar, fabricar e instalar 35 mil toneladas de aço, o que é 5 vezes o peso da Torre Eiffel. É um gigantesco esforço de engenharia. Mas há muitos fatores desconhecidos. Existe a possibilidade de as rochas terem penetrado a superestrutura submersa. O Concórdia pode estar preso. Se a rocha for lisa, tudo bem, mas se ele estiver em cima de alguns rochedos, vamos ter que arrancá-lo. Então temos vários fatores desconhecidos. Quando o parplucking acabar, vamos saber com o que estamos lidando pela primeira vez. 11h35 da manhã do dia mais importante da carreira de Nick Sloan. O Concórdia está subindo.
Mas ele vai deslizar suavemente para fora das rochas ou vai ser desmantelado no processo? A equipe de resgate pode apenas observar e aguardar. E torcer para que o enorme naufrágio continue inteiro. "20 meses após se chocar contra a ilha de Giglio, o Concórdia volta às manchetes. Seu resgate é um evento global. Jornalistas de todo o mundo noticiam o desenrolar do drama minuto a minuto. Na sala de controle, Nick Sloan e sua equipe aguardam ansiosos. O progresso é dolorosamente lento. Depois de 7 horas, o Concórdia se separa das rochas. É um grande alívio. O navio continua a subir. Algo que eles não sabiam ser possível apenas 12 meses antes. Em março, a equipe enfrentava um tipo diferente de desafio. Após quase 12 meses de trabalho, é hora de instalar a enorme plataforma de aço necessária para sustentar o Concórdia enquanto ele é erguido. Analisando o perfil de Giglio, essa descida continua por 100 metros embaixo d'água. Então, se ele rolar ou escorregar, já era. O primeiro desafio é abrir buracos gigantescos no leito oceânico de granito. Buracos necessários para ancorar a estrutura. A rigidez da rocha, combinada ao ângulo íngreme do leito marinho, resulta em um problema de engenharia quase insolúvel. Imagine usar uma furadeira em uma chapa de vidro a um ângulo de 45 graus. Ela escorrega. Nós tivemos o mesmo problema com a broca escapando da lateral da montanha. Ela tocava o granito e perdia o rumo. O primeiro buraco levou 6 semanas. Os 2 primeiros meses do inverno foram um pesadelo. 1 a 1, os buracos com 1,80 m de diâmetro são perfurados. 26 pilares de aço enormes são inseridos. Então, chegam estas enormes estruturas de aço feitas sob encomenda. Juntas, elas podem sustentar o peso de 60 mil toneladas do Concórdia. Os 3 maiores componentes têm 40 metros de comprimento e pesam 1.000 toneladas. Depois, a M30, uma das poucas gruas flutuantes do mundo capazes de erguer um peso tão grande, monta a plataforma no lugar com absoluta precisão. No total, isso tem o tamanho de 1,5 campo de futebol. Cada uma dessas plataformas é um projeto de 3 anos na indústria offshore. E nós projetamos, fabricamos, entregamos e instalamos 6 delas em 8 meses e meio. Mais de 13 mil toneladas de concreto em sacos preenchem o vão entre o casco e a plataforma. Seis meses após o naufrágio, o projeto do Concórdia apresenta uma série de desafios à equipe. É a primeira vez que vamos tentar recuperar uma embarcação desse tamanho sem desmontá-la. Especialmente um navio de passageiros, que é muito delicado. Construído para cruzeiros de luxo, os convéses superiores do Concórdia são feitos de alumínio leve e vidro. Ideais para a criação de espaços iluminados e extravagantes, eles fornecem pouquíssima rigidez estrutural. A diferença dos navios de passageiros é que eles não têm a mesma resistência que um petroleiro ou um cargueiro. Tudo acima do 5º convés vai ficando cada vez mais leve. A colmeia de espaços interiores sem sustentação do Concórdia já foi seu maior atrativo. Mas com um navio de lado é agora sua grande fraqueza. Ele está sendo esmagado por seu próprio peso colossal. Ele já está 3 metros mais estreito do que quando flutuava. A parte naufragada foi gravemente danificada pelo acidente. Ela não foi projetada para ficar de lado. Então está extremamente frágil. Agora é junho de 2013.
A equipe está pronta para instalar os enormes flutuadores chamados sponsons no lado exposto do navio. Cada um tem o tamanho de um prédio e pesa 500 toneladas. Eles são a chave para a elevação do Concórdia. Vamos ter 15 deles de cada lado. E cada um é muito, muito grande. Seria como um prédio de 10 andares. O navio guindaste Svenja é convocado para posicionar cuidadosamente os enormes sponsons. 11 deles serão anexados ao lado exposto, o esquerdo. Eles são soldados ao casco de aço pesado do Concórdia, evitando os frágeis convéses superiores. Nós temos um navio que tem do topo até a quilha uma certa altura, mas só podemos usar essa parte. Colocá-lo em pé exige muita alavanca na parte de baixo. É por isso que os sponsons só são soldados na parte de baixo, embora tenham de 7 a 11 andares de altura. Eles não encostam no navio a essa altura. Quando a elevação do Concórdia finalmente começar, os sponsons vão atuar como lastros. No processo de rotação, eles vão impedir que o navio gire rápido demais. Depois, seu peso vai ajudar a assentar o Concórdia na posição correta. Os sponsons não são simples tanques. Eles são obras sofisticadas de engenharia. Eles são divididos em compartimentos. Esses compartimentos podem ser inundados e a água pode ser removida. Cada sponson tem uma série de válvulas para ser operado. Cada tanque pode ser controlado individualmente, então temos muitos tanques para brincar e podemos controlar a flutuação quando ele virar. Depois que o navio estiver em pé, o papel dos sponsons mudará drasticamente. De lastros, eles se transformarão em boias. Outros 15 sponsons serão anexados ao lado direito do Concórdia e sua água removida. Os sponsons agirão como flutuadores enormes, capazes de erguer o Concórdia. Para erguer o naufrágio, cada um deles fornece 3.000 toneladas de flutuação. Os sponsons adicionais são necessários na popa e na proa para fazê-lo flutuar. Mas são exatamente os pontos mais frágeis do Concórdia. O peso extra pode fazer com que a frente ou a traseira se separem. Não queremos colocar mais peso ali porque ele está danificado, então vamos anexá-los depois. Então, a equipe descobre outro possível problema. A proa do Concórdia se projeta a quase 60 metros além das rochas sem apoio. Ela está enfraquecendo e pode se partir a qualquer momento, colocando em risco todo o projeto. É junho de 2013. 3 meses antes de a equipe tentar o impossível: colocar o Concórdia em pé e fazê-lo flutuar intacto. Agora, eles estão diante de uma nova e inesperada ameaça. 60 metros de proa não apoiados, que podem se partir a qualquer momento. Nick Sloan e sua equipe bolam outra solução radical. Ela é engenhosa, ambiciosa e monumental. Dando a volta parece ainda maior. Lá de cima as pessoas parecem deste tamanho. É um mega aparato de flutuação conhecido como Blister Tank. Ele vai apoiar a proa do Concórdia como um colar cervical. É como o colar cervical que eles colocam no pescoço do paciente machucado. Ele vai segurar a proa do Concórdia. Estabilizando o pescoço, a gente resolve as complicações na coluna. Construídos no mesmo estaleiro italiano que o Concórdia, os Blister Tanks são feitos com precisão para se encaixar na proa como uma luva. A proa vai caber direitinho aqui e os perfis seguem perfeitamente a angulação da proa até o topo. Os tanques pesam mais de 1.500 toneladas e têm 18 metros de altura. Quem os coloca no lugar é o navio guindaste mais poderoso do mundo, o Svenja.
Não existem muitas gruas flutuantes por aí que podem pegar um peso de 1.500 toneladas e pôr no lugar certo com uma margem de erro de 1 metro. Tecnologia de GPS de última geração mantém o Svenja perfeitamente posicionado, enquanto os blister tanks são colocados no lugar. Ele tem capacidade de posicionamento dinâmico. Ele usa satélites e um cabo até o fundo do mar e consegue manter a posição com precisão de 20 centímetros enquanto ergue o peso. Os blister tanks são inundados, posicionados sob a proa do Concórdia e afixados com pinos de aço gigantes. A instalação e a construção dos blister tanks já é, talvez, a etapa mais difícil de todo este projeto. Finalmente, o colete salva-vidas de aço do Concórdia está no lugar. Remover inteira uma coisa que está tão frágil. Esse é o nosso mega problema, não é? Então, todas as outras coisas, projetar as plataformas, perfurar o leito marinho para posicionar as plataformas, anexar os sponsons ao casco, os blister tanks, que por si só já seriam projetos enormes. Então, todas essas coisas foram grandes desafios de engenharia que encontramos e superamos. A última peça do quebra-cabeça de engenharia é como gerar a força necessária para tirar das pedras um navio tão grande quanto o Concórdia. A resposta está nestas máquinas vermelhas soldadas ao topo do navio. São macacos hidráulicos para cabos, conhecidos como Strand Jacks. Os cabos entram pela parte inferior dos macacos e emergem por cima. Um pistão hidráulico agarra o cabo e o puxa com uma força de 500 toneladas. Ele tem um tubo que desce, agarra o cabo e puxa de volta com um curso de cerca de 40 centímetros. Aí ele volta, pega em outro ponto, solta a âncora e percorre mais 40 centímetros. Consegue erguer uns 3,5 metros por hora com a carga máxima. Eles são mais fortes do que o maior rebocador do mundo. Os Strand Jacks atuam muito devagar, mas com muita força e muito controle. Os cabos da primeira série de Strand Jacks passam por baixo do naufrágio e são presos ao lado esquerdo do navio. Os macacos ficam em torres especialmente construídas entre o navio e a costa. Na praia temos 22 Strand Jacks, cada um com capacidade para 500 toneladas, então são 11.000 toneladas de força. Se ele escorregasse meio metro, os danos seriam enormes por causa das forças. A segunda série de Strand Jacks é soldada aos flutuadores, seus cabos presos à plataforma de aço embaixo do naufrágio. Durante a elevação do navio, os dois grupos de macacos atuam juntos, um girando o navio, o outro o mantendo no lugar. Ele tem que ficar o mais estável possível. É quase como erguer uma régua sobre uma mesa escorregadia de gelo. Se você tentar erguer por um lado sem segurar o outro, ela vai deslizar. 5 da tarde. Na 8ª hora do resgate, as coisas parecem estar progredindo bem. Os Strand Jacks estão cumprindo seu papel. O Concórdia girou 10 graus. Mas então, tudo é interrompido. Para o diretor do resgate, Nick Sloan, o responsável por erguer o maior naufrágio moderno, o dia já está sendo longo. Após deixar o hotel às 5 da manhã, ele é cercado pela imprensa interessada em saber como é tentar algo tão grande. Em seguida, ele pega um barco até a sala de controle da operação, localizada em uma balsa diretamente em frente ao Concórdia. Bom, são 9 horas. Às 9 da manhã, ele checa se não há mais ninguém a bordo do Concórdia. Confirme que todo o pessoal está fora do Concórdia. Então, ele começa a endireitar o navio. Certo, vamos subir 10%. Mas agora, 8 horas depois, surge um problema.
Entendido, vamos suspender. Mantenham a comunicação neste canal. A operação é interrompida. Uma equipe de resposta rápida examina o problema. Alguns dos cabos de aço que estão içando o navio correm o risco de se embaraçar. A equipe precisa trabalhar rápido. Eles foram especialmente treinados em técnicas de escalada para lidar com o casco inclinado. Eles conseguem resolver o problema. Mas uma hora da preciosa luz do sol é perdida. Agora, eles terão que trabalhar à noite. A operação para endireitar o navio começou às 9 horas. O processo atinge outra fase crítica. Ao iniciar a rotação, nós vamos aplicar muita pressão sobre o casco a estibordo, sobre o canto inferior estibordo do navio. E isso pode causar um colapso. E um colapso acabaria mudando o ponto de apoio do navio. Isso pode levar a uma situação em que ficaria impossível girá-lo. Então, esse é um problema muito grave. Com o passar das horas, o Concórdia continua subindo aos poucos. Tudo parece estar correndo como planejado. O casco do navio parece ser resistente o bastante para aguentar as forças enormes. A equipe de resgate está sob pressão há 15 horas. Já passa da meia-noite. O trabalho continua madrugada adentro. O Concórdia girou cerca de 25 graus. Mas um momento crítico se aproxima. O navio começa a girar com seu próprio peso. O equilíbrio das forças muda, o navio começa a querer se endireitar sozinho. É aí que começa o processo complexo de lastragem para controlar a rotação. Depois temos um período final de assentamento, no qual fazemos a lastragem final e o colocamos gentilmente sobre as plataformas. A força dos Strand Jacks não é mais necessária. Às 2 da manhã, o Concórdia girou mais 10 graus. Passaram-se 17 horas. A equipe de resgate precisa continuar esperando. É cedo demais para saber se o plano vai funcionar. São 2h30 da manhã. Mais de 17 horas após o início, o Costa Concórdia está quase em pé. Agora, o perigo é que o navio gire demais. Mas os gigantescos sponsons do lado esquerdo estão estabilizando o navio como planejado. Finalmente, pouco antes das 4 da manhã, o Concórdia está em pé. Agora, a enorme plataforma de aço está sustentando todo o peso do cruzeiro naufragado. Os navios da equipe de resgate soam suas buzinas para comemorar. Felizes e aliviados, Nick Sloan e Richard Habib
descem do barco e são recebidos como heróis. Não vazou combustível, não houve poluição, ele está totalmente vertical. Nós tivemos alguns problemas técnicos, tivemos que mandar alguns caras de volta a bordo. Com a tempestade na véspera, houve alguns desafios. Os aparelhos eletrônicos a bordo apagaram. Essas coisas acontecem em um resgate. Os cabos pegaram os fios de comunicação e começaram a danificá-los. Então tivemos que mandar uma equipe e, obviamente, reduzimos a tensão por segurança enquanto estavam lá. Foi um pouco mais lento do que gostaríamos, mas, no fim das contas, é melhor fazer bem feito. Foi praticamente irretocável, como planejado. O amanhecer traz imagens impressionantes do estrago no lado direito do Concórdia. Os danos no local onde ele ficou apoiado sobre os 2 rochedos são claramente visíveis. É possível ver cortinas, bagagens, todo tipo de destroços. Agora que o Concórdia está em pé, a parte mais difícil da operação de resgate está completa. Mas ainda há muitos desafios pela frente. Ano que vem, a equipe vai anexar novos flutuadores ao lado direito. Após semanas esvaziando os tanques, o navio voltará a flutuar. A reflutuação será bem lenta, umas 4, 5 semanas. Sabe, bem gentilmente. Depois ele vai ser rebocado. Isso também vai ser muito lento, para termos certeza de que ele não vai entortar no caminho. Basicamente, uns 2 nós, 4, 5 quilômetros por hora. É bom o bastante para nós. Rebocar o Concórdia será um processo muito lento. Eles viajarão a apenas 3,5 km por hora, aplicando o mínimo de pressão sobre o navio. Somente quando o navio de cruzeiro estiver devidamente desmantelado, Nick Sloan e sua equipe terão concluído sua tarefa hercúlea. Versão brasileira, Vox Mundi.